Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem espancado até a morte no bairro Ibura de Baixo. Desconhecidos assassinos jovem em Caraçu com disparos de arma de fogo. Jovem barbeiro assassinados a bala no bairro dos Torrões. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 13 assassinatos. 6 dos crimes ocorreram no interior e 7 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.747 assassinatos, sendo 1.465 no interior e 1.282 no Grande Recife. Supermercado é assaltado na Caxangá, no Recife. Quem tem as informações é o repórter Valdisson Balbino. 2 homens chegaram a pé e entraram no supermercado que fica na Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga. Um dos suspeitos estava armado. Foi o que anunciou o assalto, enquanto o comparsa recolhia a renda de um dos 7 caixas do estabelecimento. A ação foi rápida, durou cerca de 3 minutos. Ainda segundo testemunhas, os suspeitos, que demonstravam nervosismo, roubaram também a motocicleta de um cliente que chegava no estabelecimento. A dupla subiu na moto e fugiu do local. Sem se identificar, uma testemunha contou o que viu. Fizeram a arrecadação todo dia do dinheiro dos pertences. Quando ele saiu, um estava meio nervoso, o garoto estava meio nervoso, ficou olhando para trás, assim, atordoado, e o rapaz, o piloto, estava meio que tentando ligar a moto, buzinando, aí evadiram do local. E aí foi tudo muito rápido de dentro lá, todo mundo ficou espantado, houve correria. Como é que foi o cenário dentro do mercado? Foi aquele drama, aquele pânico de sempre, né? Os funcionários do supermercado não foram autorizados a falar sobre o assalto. O local tem câmeras de segurança e as imagens foram entregues à Polícia Civil. Um boletim de ocorrência foi registrado pela administração do supermercado. As imagens devem ajudar a polícia a encontrar os assaltantes. Valdisson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Família de taxista assassinado no bairro do Jordão Baixo acredita que o homem foi vítima de um assalto. As informações com o repórter Emerson Pereira. A despedida aconteceu no cemitério da Muribeca. O velório foi numa cerimônia rápida. Familiares, amigos e colegas de profissão se uniram no adeus ao taxista, que tinha apenas 26 anos. O pai do jovem, seu Sebastião da Silva, falou o quanto é difícil encarar a perda do filho. Ele não era uma pessoa, não, ele mesmo. Qual foi o momento que vocês perceberam que tinha alguma coisa errada, que ele não aparecia mais? Porque o telefone dele estava desligado, o zap não funcionava, aí eu fui procurar. Roberto Israel, que também é taxista, conhecia Lucas e disse que ele era um rapaz tranquilo. Um rapaz que era amigo da gente aí, né? Parceiro, rodando com a gente. Infelizmente aconteceu isso com ele aí. Vocês acreditam que de fato foi um assalto que acabou resultando na morte dele? Sim, um assalto, né? A gente que roda de madrugada aí está sujeito a isso, né? Lucas Menezes da Silva estava desaparecido desde a última quinta-feira. Ele saiu de casa no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão, dizendo que iria para um shopping no Recife. Desde então não deu mais notícias e o celular só dava desligado. Após 4 dias de buscas, a família recebeu a informação de que o corpo do rapaz estava no IML do Recife. Tinha sido encontrado no bairro do Jordão Baixo, zona sul da capital, com várias marcas de tiros. Os pertences e o veículo do taxista não foram encontrados. Por isso, a suspeita é de que Lucas tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Homem esfaqueado pela companheira em Paulista se recupera no Hospital da Restauração. O repórter Carlos Simões conversou com a mãe da vítima, que não quis se identificar. A vítima está internada no Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife. A mãe do homem, esfaqueado pela namorada, disse que o casal discutia com frequência. Ele tinha a relação dele com ela muito brigava com ele, muito ciumenta, né? Separou ele de todos os amigos. Ainda segundo a mãe da vítima, o filho levou várias facadas, mas está se recuperando.
foram muitas facadas, né, que ele levou, tanto nas costas como na barriga, né, no peito. Então ele está aí se recuperando, graças a Deus. O crime foi na última segunda-feira. Um vizinho resgata pela janela a mulher que esfaqueou o companheiro. Eles descem por uma escada enquanto as chamas tomavam conta de tudo. Os moradores relataram que a mulher foi conduzida para a delegacia de Paulista. Os bombeiros foram acionados. O local, uma sala de 12 metros quadrados, onde funciona uma produtora, ficou todo destruído e com as paredes rachadas. Nada foi recuperado. Segundo a mãe da vítima, a mulher teria ido visitar o namorado no trabalho quando o esfaqueou e depois colocou fogo no local. Carlos Simões para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Ismar Pereira dos Santos, de 31 anos de idade, residente em Triunfo, no interior do estado, faleceu aqui no Recife, no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. No caso, sobe para 14 o número de homicídios registrados nas últimas 24 horas no estado. 7 crimes que ocorreram no interior e 7 no Grande Recife, e este ano agora subiu para 2.748 assassinatos, sendo 1.466 no interior e 1.282 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse, trazendo uma bermuda jeans e uma camisa vermelha, foi encontrado morto a bala e amarrado, algemado para trás em uma matagal, pertinho de um posto de combustível, o posto de gasolina VIP, na comunidade NAB, em Moreno. O crime é de autoria e motivos também desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. William Henrique da Silva Carvalho, jovem com 23 anos, residente na rua Divino Amor, no bairro Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com cerca de 9 disparos de arma de fogo em terras do Engenho Novo, em Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. A informação é de que o crime foi praticado por 2 homens desconhecidos e que a vítima, William Henrique da Silva Carvalho, teria envolvimento com as drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ítalo Douglas Mota, um jovem com 20 anos de idade, residente no bairro do Jardim, São Paulo. Ele trafegava de motocicleta, estava indo visitar familiares e no meio do caminho, ao lado de uma escola municipal na UR1 Ibura, na zona sul do Recife, ele foi morto com mais de 10 disparos de arma de fogo por homens em um carro não identificado, e a motivação do crime também é desconhecida. O corpo de Ítalo Douglas Mota foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHVP. O jovem Jefferson Ferreira dos Santos, de 23 anos de idade, teve a residência dele invadida na rua Capitão Tomás Maia, ou Rua da Tábua, em Garanhuns, no Agreste do Estado, e foi assassinado a bala. 2 homens desembarcaram em um carro, invadiram a casa, mataram ele, que estava acompanhado da companheira e que viu tudo, mas não pôde fazer nada. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Jefferson Ferreira dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Carlos Antônio Alves Trajano, jovem com 25 anos de idade, e Emily Caroline Pinheiro Valério, de 21 anos. Os 2 trafegavam de motocicleta, saíram de uma casa para jantar, foram e de repente no meio do caminho, na Travessa 7, em Afogados da Engazeira, surgiram elementos no carro não identificado que meteram bala no casal. Carlos Antônio Alves Trajano morreu na hora e ela, Emily Caroline Pinheiro Valério, ficou ferida e foi socorrida no hospital local. José Fagner de Albuquerque, jovem com 23 anos de idade, e a mulher Maria Glícia Soares, de 18 anos. Eles foram assassinados com disparos de arma de fogo na rua Vereador Antônio Bonifácio, ou Rua do Buraco, em Porto de Galinhas e Pojuca. A autoria do crime teria sido praticada por 2 elementos numa motocicleta. Os motivos do duplo homicídio são ignorados e os corpos de José Fagner de Albuquerque e da mulher Maria Glícia Soares, de 18 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Jovem e barbeiro assassinados a tiros no bairro dos Torrões.
Jovem espancado até a morte no bairro do Ibura de Baixo. Desconhecidos matam jovem a tiros em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agradecendo a turma ligada na Jornal Pisca, é o Paulo Júnior Pisca, ele, a mãe dele, Dona Gel Costureira. Estão na rua Rosália Cisneiros, no bairro do Vasco da Gama, ligados na Jornal. Os porteiros Roberto e Josemir do HR, Francisca, motorista de ônibus do carro 627 da linha Mostardinha. O porteiro marrom das meninas no edifício Pasteur, na Conde da Boa Vista, ele, a companheira dele Marília, a esposa do marrom, Dona Maria do Carmo, meus filhos Igor e Jailson. Os meus tios Albertino e Zefinha estão, Zezinha e Albertino estão na Cidade de Bonito. E o filho dele, meu primo Jaziel, em Abreu Lima. Fernando Café do Córrego do Euclides da Bitoneira também está ligado na Jornal. Edileuza da Chororota e o marido dela, Regis, motorista de ônibus aposentado da antiga São Paulo. O casal mora na segunda travessa São José, que fica em Passarinho, Olinda. No mercado de Jardim Paulista Baixo, em Paulista, ligados na Jornal. Birabar, Baraúna, Pedro Bala, Carlos Fofão, Perneta, Valdeci da Prefeitura, Sargentos, Silvestre, Natalício Pinto e os comissários Arnô e também Chico Satanás. O comissário Charles na Delegacia de Água Fria e na Casa de Cidadania e Justiça no Coque estão lá Sargentos Eliezer de Paratibe e Riquinho, irmão de Tony Sena, nosso companheiro. Riquinho mora no Conjunto Prado Janga, eles também residem. Davi, Fátima e Davi. Um adolescente de 17 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo ao lado da motocicleta de placa KLM 5732. Outros pertences dele também não foram levados e o crime aconteceu em terra do sítio Inácio, bem pertinho da usina Placar Solar, em Araripina. A autoria e os motivos do assassinato estão sendo investigados. Alessandro Silva Nunes, de 36 anos, foi assassinado a bala na rua José Rodrigues, na estrada de acesso ao sítio Ferrão, no bairro da Boa Vista, em Mimiri. Ali pelo sítio Macambira, foram 2 homens num carro Celta que cometeram o crime. De acordo com informações, Alessandro, ele viajava em uma D20 caminhonete que foi obrigada a parar pelos criminosos. Aí, os caras mataram o rapaz. Um idoso de 70 anos de idade foi encontrado morto em casa onde residia sozinho, na rua Caetano Ribeiro, em Casa Caiado, Olinda. A causa mortes é ainda ignorada e o corpo encontra-se no IML. Carlos José dos Santos, 32 anos de idade, ele, residente em um apartamento no bairro Conceição e Moreno, tentou se defender de uma briga com o companheiro dele por causa de ciúmes e acabou esfaqueado na barriga e foi socorrido no hospital Getúlio Vargas. Suspeito, Maurício Trindade da Silva, 57 anos, foi preso e encaminhado ao DHPP no Cordeiro juntamente com a arma, no caso a faca peixeira. Motorista de ônibus reage e impede assalto no terminal integrado de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com o Grande Recife, o motorista acabou sendo imobilizado pelo suspeito e levou um mata-leão. O motorista desmaiou, bateu a cabeça no chão e precisou ser socorrido pelo SAMU. O suspeito fugiu e até agora não foi localizado.
Tiroteio em uma praça assusta moradores de Caruaru, no agreste do estado. De acordo com testemunhas, 2 assaltantes teriam entrado no local e tentado roubar a arma do vigilante, que reagiu. Houve troca de tiros. Felizmente, ninguém saiu ferido. Os criminosos fugiram sem deixar pista. Homem agride mulher grávida de 3 meses no centro de Toritama, no agreste do estado. A vítima estava em cima de uma moto quando o agressor inicia uma discussão e bate no rosto dela. Em seguida, ele se afasta e vai embora. O homem já teria sido identificado pela polícia. Ele foi intimado a comparecer à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil está investigando uma denúncia de estupro de vulnerável no município de São Bento do Una, no agreste do estado. A vítima é uma menina de 4 anos. Ela estava com o pai e não queria voltar para casa, dizendo que a mãe colocava os dedos em suas partes íntimas e doía. A criança está recebendo acompanhamento psicológico e o caso sendo investigado. No município de Altinho, também no agreste, um garoto de 11 anos foi alvejado por 2 disparos de arma de fogo. A criança deu entrada no hospital local, onde disse que os autores dos disparos que atingiram suas pernas foram 2 elementos que ele não conhece. A vítima foi removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, e o caso está sendo investigado. E agora os aniversariantes de hoje: Marcos Douglas, o baiano da Chagas Ferreira. A esposa dele é Vilma e o casal está em Fortaleza, onde acontecerá a comemoração. No Hospital Maria Lucinda, na Jaqueira, os enfermeiros Nauzira e Fernando Catatal, que também é massagista do Santa Cruz, estão ligados com a gente. Sargento Filho, bagagem da estância, o subtenente Eduardo da Vila do Buriti, o DJ Biti está no cemitério de Santo Amaro. Continuando os aniversariantes de hoje: Maria de Lourdes Batista Tavares, completando 73 anos, mora do Curado 3, ela é mãe do maqueiro Lula das Malvinas. Sérgio é tio de André Marinho, recepcionista do Hospital da Restauração, que mora em 2 Unidos. Robson, completando 36 anos, ele é filho do subtenente Moisés e Débora, é pai de Pedrinho e os irmãos do Robson, Rafael e Rafaela. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o sargento Antônio Lopes de Oliveira e o cabo Sebastião Ramos da Silva. E agradecendo mais a rapaziada sintonizada aqui na Jornal. Na Orla do Janga, no parquinho em frente à Reginaldo Maia, da Casa de Festas e das bicicletas triciclos vermelhas, Andréia e o filho Cauã do Pula Pula, Ricardo do Crepe Suíço, Gilberto do Lanche, Damião do Açaí e o Wellington Cabelo de Rabo de Cavalo da Bilitolândia e o auxiliar dele, Heitor Barman, e também Tonico do Bolo de Rolo, no sítio Jaguaribe, em Abreu e Lima, ligados na Jornal, Dona Dorinha e os filhos, Neemias e o meu xará Eliel. E em Maranguape, Cruz de Rebouças, Ana e Stephanie. Isso mesmo. Sônia da Mangueira também está ligada com a gente. Sônia é deficiente visual, minha gente. Está até fazendo um apelo. Se alguém tiver uma bicicleta ergométrica para fazer essa doação para ela, precisa fazer exercício físico em casa, é doente, né? É deficiente visual, inclusive, precisa de uma bicicleta ergométrica. E se você puder fazer isso, é só ligar para ela. O telefone é o 8571 4033, repetindo, 8571 4033. Um homem que não sabia nadar foi tomar banho em um açude no sítio Serrota, em Inajá, no sertão do estado, e acabou morrendo afogado. Além de não saber nadar, ele teria ingerido bebida alcoólica. Que situação! Alguns amigos estavam com ele, mas nada puderam fazer, porque os colegas também não sabiam nadar. Edmilson Alves de Araújo tinha 44 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao IML. Um carro que estaria com os pneus carecas e o condutor sem habilitação capotou na BR-104, altura do quilômetro 124,5, no município de Panelas, no agreste do estado, após uma perseguição da polícia. A cabeleireira Ruth Maria Mendes, de 27 anos, que viajava no veículo, foi arremessada para o lado de fora e acabou morrendo, e o condutor sofreu ferimentos leves. Uma tentativa de assalto terminou com 2 ladrões imobilizados e agredidos pela população em São Bento, no agreste do estado. De acordo com informações, os 2 elementos estavam em uma moto tentando assaltar um popular no loteamento Santo Afonso, e os populares reagiram, conseguindo deter e espancar Michel Ponte Silva, de 18 anos, que estava armado com um revólver 38 e chegou a atirar. O marginal foi
agarrado, foi salvo pela polícia militar. Isso mesmo, a polícia aí serviu para isso, salvar o bandido. A polícia estava fazendo rondas e conseguiu prender um outro suspeito, Herondi Clênio de Oliveira Siqueira, de 27 anos, que tentava fugir na motocicleta usada no crime. A dupla foi encaminhada à delegacia, onde foi autuada em flagrante. A polícia investiga a participação desses caras em outros assaltos. Populares reagiram e prenderam um elemento que estava quebrando os vidros de um posto de saúde da família PSF no povoado Baixa Grande, no município de Palmeirina. A PM foi acionada e chegou no local para verificar um dano ao patrimônio. O suspeito foi levado para a delegacia de Garanhuns, onde foi autuado em flagrante. Em Bom Conselho, a polícia militar prendeu um indivíduo que havia furtado 120 metros de fios elétricos da rede. Olha que situação. Ele foi pego com material e um alicate. Por sinal, no momento da prisão, ele estava queimando parte plástica da fiação. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. A polícia investiga um caso de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos na comunidade Lagoa do Oiteiro, em Buenos Aires. O autor do crime, identificado apenas como João, que é conhecido da família. Esse tal de João já está sendo procurado. Na cidade de Aliança, um homem que não aceita o fim do relacionamento foi até a casa da ex-mulher e meteu bala, metralhou a casa da ex-companheira Raniane Cristina Alves de Brito. Suspeito José Conan Santos da Silva está sendo procurado pela polícia. Rosilene Alves da Silva, de 42 anos, foi agredida a facadas na rua Ângelo Lira, ou Rua da Compesa, em Lagoa dos Gatos, por Manuel dos Produtos, e foi socorrido no Hospital Regional do Agreste. Diogo Borges Frazão, de 35 anos, residente na rua Joselândia, em Afogados, foi agredido a facadas na rua Doutor José Mariano, em Paratibe Paulista, por Evelyn Madalena Sonsônio da Silva, de 20 anos, que foi preso em flagrante, e ele socorrido no HR. O evangélico Ananias Ferreira Correia, 46 anos, ele voltava da igreja e sofreu um atentado à bala na rua José Evangelista, no Engenho Mato Grosso, em Rio Formoso, sendo socorrido para o hospital local e em seguida removido para o Doelder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Mike Renato Souza Soares, de 25 anos, residente na rua Vitória Régia, em Afogados, foi agredido a facadas na rua do Rosário, comunidade Souza Luna, em Afogados, por dois elementos que o suspeitaram que ele havia furtado um celular da casa de uma mulher lá, uma tal de Stephanie. E daí, Michael sofreu esse atentado e foi socorrido no HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem espancado até a morte no Ibura de Baixo. Alisson Fonseca de Jesus, de 20 anos, residente na Avenida Maestro Nelson Ferreira, em Afogados. Ele foi brutalmente espancado na Vila do César, lá no Ibura de Baixo, por desconhecidos, levado para a Policlínica Arnaldo Marques, mas não resistiu e faleceu. As informações dão conta de que ele seria usuário de drogas e já havia sido apreendido quando de menor idade. Jovem assassinado a tiros em Igaraçu. Cristian Juan da Silva, de 19 anos de idade, foi assassinado a tiros na rua Venerável Maestro Estílio Marinho Falcão, em Manjope, Igaraçu. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por equipes do ICEI do IML e agentes da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. E atenção! Jovem barbeiro assassinados a tiros no bairro dos Torrões. 2 homicídios foram registrados ontem no bairro dos Torrões. O primeiro crime aconteceu por volta das 6 horas da noite em um campo de futebol, Campo do 15, onde 2 homens mataram a bala o jovem Igor Felipe Santiago da Silva, de 21 anos de idade. Momento em que ele parou de jogar para descansar e fumar um baseado, ele ainda foi levado para a UPA dos Torrões. O outro homicídio aconteceu na madrugada de hoje por volta das 4 horas. A vítima, Diego Vinícius Alves de Lima, 22 anos, foi morto com tiros no rosto e ainda levado também para a UPA dos Torrões, onde já chegou sem vida. As informações dão conta de que o crime foi praticado por elementos em um carro não identificado e até agora a polícia não sabe se os crimes têm ligação. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.